Cada vez que a gente muda um canal ali na TV, ou mesmo andando pelas ruas da cidade, quer seja onde moramos ou em outras cidades, aumenta o número de religiões, aumenta o número de prédios onde igrejas se reúnem. Nós também sabemos e vivemos aquilo que é bom, que é o acesso à informação que nós temos hoje. Hoje você tem a informação em segundos aqui na sua mão, né? E principalmente nessa época de Copa do Mundo, tem tanta informação que todo brasileiro se acha um Tite, né? Todo brasileiro se acha técnico, todo brasileiro quer escalar a seleção. Mas também a acessibilidade à informação e essa facilidade na área médica, né? Hoje muitas pessoas, diante de seja o sintoma A ou B, ela já não vai mais fazer um check-up, ela já não vai mais procurar um médico, ela vai no Google e faz a consulta ali, e ela já se autodiagnostica, ela já prescreve. Então todo mundo se acha um pouquinho doutor da medicina. E também no campo da teologia, no campo da palavra de Deus, e é bom esse acesso à informação, onde muitas pessoas hoje consultam, e há o lado bom de consultar, de quererem entender quem é Deus. A questão é que muita gente nessas consultas midiáticas, que elas fazem a respeito de quem é Deus, como eu falei no início, são tantas religiões, são tantas denominações, igrejas, e também são tantas as definições de quem Deus é. E muitas falas e muitas definições a respeito da pessoa de Deus, de fato, bate com as Sagradas Escrituras, que é a revelação de Deus a nós. Mas muitas definições e muitas falas e muitos comportamentos de pessoas diante de Deus, qual elas passam a definir, está um pouco distante daquilo que de fato Deus diz ser, Deus se revela. A pergunta que eu faço a você: quem é Deus? Nós temos duas possíveis respostas. Quem é Deus? Quem é Deus a partir da sua concepção e da minha concepção, que a minha cabeça, que a sua cabeça concebe ser Deus? E aí as fontes são variáveis. E há a convicção real, verdadeira, das Sagradas Escrituras, de quem de fato, quem Deus diz ser. Por isso eu quero intitular a nossa reflexão de hoje, breve reflexão, entre várias verdades de quem Deus é. Eu quero te lembrar e me lembrar que Deus é imutável. Repete comigo: Deus é imutável. Deus é imutável. Em primeiro lugar, Deus é imutável em sua essência. Então abra a sua Bíblia comigo, porque é ela quem vai dizer um pouquinho de quem Deus é, esse Deus imutável. Tiago, capítulo 1, verso 17. Hoje, mais uma vez, um sermão temático, assim estruturado. Nós vamos olhar para vários textos da palavra de Deus. Todas as vezes que nós pregamos um sermão temático, nós olhamos para vários textos que falam do mesmo assunto, não sai do contexto. Hoje não é aquele sermão que o pastor falava, porque naquele texto a gente vai esboçando só aquele, que é o sermão expositivo. Então, nessa estrutura de sermão temático, Deus é imutável em sua essência em primeiro momento. Capítulo 1 de Tiago, olha o que diz a palavra de Deus no verso 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes. Termine de ler comigo. Em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Eu não sei como você tem concebido o ser Deus, a pessoa de Deus. Mas a palavra de Deus nos diz que Ele é aquele
na sua essência imutável. Quando nós falamos na essência, obviamente eu estou dizendo que na forma de Deus agir, Ele age de várias formas. Ele é um Deus criativo, e por Ele ser Deus, Ele é livre para agir do jeito que Ele quer. Isso é forma. Mas na essência, no seu ser, essa imutabilidade de Deus, e Ele é único nisso, é aquele Deus que não há sombra, nenhuma possibilidade dele mudar naquilo que Ele é. Nós cantamos aqui que Ele é o Deus onipresente. Aqui, ali, acolá, em qualquer lugar Deus está. Ele é um Deus presente. A sua cabeça e a minha cabeça finita não concebe isso. Como que Deus pode estar no alto céu entronizado e aqui, e em todos os quatro cantos da terra? Ele é esse onipresente. Outra questão da essência de Deus, que também a nossa mentalidade não concebe, mas é pela fé que nós cremos, é que Ele sempre foi, ou seja, Ele é eterno. Ele é eterno. Quando nós olhamos o Evangelho de João, capítulo 1, até o verso 14, diz que no princípio era o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus. Quando a gente vai para Gênesis 1, capítulo 1, verso 1, fala que no princípio criou Deus. Mas esse princípio, ele só existe para você. Esse princípio, ele só existe para mim. Porque Deus sempre existiu. Então, quando nós falamos de bilhões de anos, você tenta imaginar que Deus antes disso já existia. Deus não tem começo. Quando nós cantamos assim, ó, alfa, ômega, nós estamos trabalhando ali letras do alfabeto grego, princípio e fim, alfa e ômega, é uma maneira que Deus se expressa para que na nossa cabeça finita nós tenhamos a possibilidade de ver que Deus começou algo e é Ele quem vai terminar algo. Mas quando nós cantamos que Deus é o alfa, Ele é o ômega, que Ele tem começo, que Ele tem fim, na verdade Ele é eterno. Ele sempre existiu. Esse Deus imutável na sua essência. Em segundo lugar, esse Deus é imutável em seus atributos. Abra comigo lá Salmo 102, e nós vamos ler o verso 27. Salmos 102, verso 27. Depois a gente vai abrir o livro anterior ali. Deus é imutável em sua essência e em seus atributos. Salmo 102, verso 27. Vamos ler todos juntos? Tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Eu acabei de dizer. Ele é o alfa e o ômega, ele é o princípio e o fim. Não tem fim. É só para a gente entender. Ele é o mesmo, sim. Aquele que sempre existiu, sempre existe. O que isso te traz como segurança? O que isso me traz como segurança? De que sempre Deus estará no controle de todas as coisas. Porque os seus dias não terão fim. Embora tem gente que diz, não, que Deus existe, Deus perdeu o controle da história. Não. Diz que os seus anos jamais terão fim. E eu faço uma aplicação muito clara, objetiva para a minha vida, de com quanto a gente diz assim, porque o mundo está um caos, porque agora é o fim, porque o mundo está terrível. Eu quero dizer para você que Deus ainda continua soberano sobre tudo isso. Isso tem a ver com a sua imutabilidade em seus atributos. Olha que Jó é ministrado por Deus no capítulo 38, verso 4, nesse Deus que é imutável em seus atributos. Só voltar um pouquinho aí as páginas da sua Bíblia de Salmo, você vai chegar em Jó 38, verso 4. Leiam comigo, vamos lá? Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Diz-me se tens entendimento.
Gente, eu não tenho como não ler a Bíblia, não fazendo pergunta para o texto. Então você tenta imaginar, lembrando só um pouquinho aqui, você que já conhece, a história de Jó foi uma história que eu não quero ter que passar por ela jamais na minha vida, imagino que você também não. Jó é aquele que vela os seus 10 filhos numa única noite, ele vira uma ferida da planta do pé à cabeça, e na sua humanidade ele começa a questionar, junto com os amigos que aparecem, e levam-o a questionar. Aí Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, ele chega para Jó e fala: meu filho, minha criação, vem aqui, deixa eu te lembrar um negocinho. Você que está questionando aí tudo, onde que você estava quando eu criava tudo isso? Por vezes, eu e você, como seres humanos que somos, e vivemos as nossas crises, as nossas tribulações, como nós cantamos aqui: ó Cristo, meu refúgio na tribulação, meu socorro no temporal. Olha só a composição desse hino, dentro dessa narrativa bíblica. O autor do hino não disse: você que é cristão não vai ter tribulação, não vai ter temporal. Não, Cristo é o meu refúgio na tribulação. Jesus, ele se faz presente na tribulação, ele se faz socorro no temporal. Então eu e você não estamos isentos de temporais, metaforicamente falando, das lutas e dificuldades da nossa vida. E aí que eu quero entrar com você nessa concepção do Deus que a religião tem criado, que algumas delas têm sido equivocado e lançado um Deus diferente daquele que de fato se apresenta nas Sagradas Escrituras. Qual que é o Deus que, quando por curiosidade eu passo a ouvir o que andam pregando aí na mídia? E o que algumas pessoas me falam quando descobrem que eu sou pastor, primeiro contato que eu tenho, e aí perguntam: o que você faz na vida? Entre outras coisas, eu sou pastor. E aí as pessoas começam a falar de um Deus que eu fico apavorado, eu fico preocupado, eu fico pensando: onde essa pessoa concebeu esse Deus? Porque não é o que eu conheço da Bíblia. Tanto essas pessoas na conversa quanto na mídia. Que Deus é aquele que vem e sempre vai realizar todos os seus sonhos. Você já ouviu isso? Já ouviu? Aliás, quem não gosta de ouvir que Deus vai realizar todos os seus sonhos? Pergunta que eu te faço: Deus é esse que se revela nas Sagradas Escrituras? Não, mas ele é ensinado e mostrado por muitos. Aliás, muitas canções levam os evangélicos a acreditar que Deus existe para realizar todos os seus e os meus sonhos. Eu quero te dizer que a Bíblia diz outra coisa: Deus não existe para realizar o teu sonho. Você sabia disso? Mas nós existimos para viver os propósitos dele. E esse é o terceiro ponto da nossa reflexão. Deus é imutável em seus propósitos. Ele é imutável na sua essência, ele é imutável em seus atributos, e ele é imutável em seus propósitos. Os propósitos de Deus, que a gente conhece de Gênesis a Apocalipse, eles não vão mudar. Queira você, queira outra pessoa, queira eu, Deus não vai mudar os propósitos dele. O que ele falou que vai acontecer, vai acontecer. O que ele falou que vai fazer, vai fazer. Abra sua Bíblia comigo em Isaías capítulo 25, esse Deus imutável em seus propósitos. Um pouquinho para frente aí nos Salmos, Provérbios. Isaías capítulo 25, verso 1. O profeta Isaías, ele é homem de Deus diante do povo de Israel, antes desse povo ser levado para o exílio da Babilônia. Olha o que o profeta Isaías está proferindo a despeito de quem é Deus, da sua imutabilidade, e ele está falando isso para o povo de Deus. Vamos ler capítulo 25, Isaías, verso 1, todos. Ó Senhor, Tu és o meu Deus, exaltar-te-ei, a ti louvarei o teu nome, porque tens feito maravilhas e tens executado os teus conceitos antigos.
fiéis e verdadeiros. O profeta Isaías, ele tem uma concepção de que Deus é aquele que tem propósitos, e aqui a expressão concertos antigos. Isaías, por conhecer aqueles que são os conselhos antigos que Deus veio revelando até o tempo de Isaías, ele fala: de fato Deus está fazendo e cumprindo os seus propósitos. Esse Deus que é fiel, ele é fiel a quê? A você? A mim? Ele é fiel aos seus propósitos. Os seus propósitos, a eles, Deus é fiel e verdadeiro. Uma outra concepção que a gente ouve muito na sociedade, tanto evangélica quanto não evangélica, é que Deus é fiel a mim. Eu digo, graças a Deus, Deus não é fiel a mim. E eu quero dizer que Deus não é fiel a você. Deus é fiel a Ele. Ele é fiel aos seus propósitos. Ele é fiel à sua palavra. E Ele me convida e te convida a nos submetermos à sua palavra, aos seus propósitos, para que eu e você tenhamos dele um cuidado, tenhamos dele a provisão. Agora, eu ouço um Deus que foi criado na imagem de muitos religiosos, de que eu posso dizer para Deus o que eu quero, pedir tudo para Ele, e eu até decreto o ordeno, Ele vai fazer. Mentira, tá? Isso não está na palavra. Deus não é fiel aos meus e aos seus propósitos. E eu digo, graças a Deus, cá entre nós aqui, às vezes nós temos umas ideias muito loucas, não temos? Às vezes nós temos uns planos aí meio fora da curva. Já pensou se Deus fosse fiel a todos os seus propósitos, os meus propósitos, nossos planos? Teria se acabado, já era. Então eu dou graças a Deus que na sua imutabilidade Ele não age de acordo com a minha vontade primária. Eu dou graças a Deus, por quanto isso possa parecer contraditório, eu dou graças a Deus porque Ele não faz tudo que eu quero e tudo que eu peço para Ele. Porque nem tudo que eu quero é bom, nem tudo que eu peço é bom. Eu dou graças a Deus porque Ele é fiel à palavra dEle. E isso me traz um descanso enorme, a imutabilidade de Deus. Diferente da minha pessoa que sou pai, diferente da sua pessoa que é pai, diferente da sua pessoa que é mãe, e muito diferente ainda da sua pessoa que é vovó, vovô, titio e titia. Está entendendo o que eu estou dizendo? A gente conversa com os nossos filhos, aqueles que são avós, conversa com os seus netos, que são tipo com os seus sobrinhos, e fala assim: o negócio é o seguinte, a vida aqui é assim, 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 você tem que fazer. Aí daqui a pouco vem aquele filho, aquela filha, mas pai, mas mãe. Aí vem a criança: vovó, vovô, titio, titia. E aí você e eu, se não tomarmos cuidado, fazemos tudo que a gente falou que ia fazer. É ou não é? Ou seja, eu e você somos seres humanos mutáveis. A gente muda muito fácil de opinião. A gente muda muito fácil de opinião. Agora tome cuidado. Não transfira o seu jeito, o meu jeito de ser para Deus. Esse tem sido um dos grandes problemas. Nós queremos passar para Deus aquilo que nós chamamos de antropocentrismo. Nós queremos passar o nosso sentimento, a nossa ideia, a nossa maneira de ser. Hoje eu penso assado, mas amanhã eu penso derretido, mas depois de amanhã eu penso cozido. Hoje eu quero isso, mas amanhã eu não quero mais, eu quero aquilo. E isso vai gerando entre nós, nas nossas relações, um certo... Sabe aquela expressão: eu estou com o pé atrás com fulano? A gente vai ficando com o pé atrás. Porque fulano um dia disse uma coisa, um dia diz outra. Quero dizer para você, o Deus imutável, o que Ele disse, Ele se mantém fiel. Ele não brinca. Lá Deus diz que Ele não é homem para que minta. Então sinta-se um filho e uma filha de Deus, que honra, que é fiel aos seus propósitos, à sua palavra. Ele não muda. Isso me dá uma segurança enorme, porque eu sei que o que Ele disse aqui vai acontecer. Vai acontecer. Quarto lugar, Deus é imutável.
em suas promessas. Abra sua Bíblia comigo, Malaquias capítulo 3, verso 6. Último livro do Antigo Testamento. Se você não está muito familiarizado em folhear, vai lá em Mateus, primeiro livro do Evangelho, volta um pouquinho, você vai encontrar Malaquias. Malaquias capítulo 3, verso 6. Esse Deus imutável em suas promessas, Ele é imutável na sua essência, em seus atributos, em seus propósitos, em suas promessas. Malaquias 3,6. Leiam comigo todos, vamos lá? Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Porque eu, Deus, dizendo, porque eu, o Senhor, não mudo, por isso você, alma de miserável pecador, amado por mim, por Jesus, não te consuma agora. Aí você leva isso para o teu nome, tá? Não é para o meu. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por que Ele não consumiu o povo de Israel? Por que Ele não te consome e não me consome? Porque Ele tem promessas eternas de amor por mim e por você, de cuidado por mim e por você. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Cá entre nós aí, vai, nesse mundo do mérito. Esse mundo do mérito cada vez mais me convida e te convida a nos acharmos. Esse mundo do mérito cada vez mais nos leva a nos relacionar com a outra pessoa como se ela sempre devesse algo a nós. Nesse mundo do mérito, eu e você sempre estamos buscando de alguma forma, uns mais, outros menos, reconhecimento. Queremos que as pessoas nos aplaudam, que as pessoas nos reconheçam. Ah, mas isso não é gostoso, é bom? É, equilibradamente. Tem muita gente carente de aplauso, muita gente carente de reconhecimento, porque ela ainda não entendeu que o maior reconhecimento que ela poderia ter é de um Deus que olha para ela, como olha para mim, como o pior dos pecadores, e fala: apesar disso eu não vou te consumir. A graça e a misericórdia dele te mantém e me mantém. Esse Deus que é imutável. Então, isso me dá, de uma certa forma, temor e tremor, ou seja, buscar cada vez mais respeitar a palavra de Deus, mas não me deixa com medo de Deus. Porque tem pessoas que têm criado um Deus do medo. Olha, cuidado, se você não fizer isso, Deus vai te matar. Deus vai tirar isso e aquilo outro de você. E eu olho para a palavra de Deus, sim, com esse Deus, conforme nós vamos ver no último ponto aqui, esse Deus dos juízos dele. Mas esse Deus que tem promessas para mim e para você, e que apesar de eu e você sermos tão pecadores, Ele não nos consome. Em quinto e último lugar, Deus é imutável em seus juízos. Talvez esse seja um Deus muito pouco pregado, pelo menos na mídia. É difícil ouvir uma pregação sobre o juízo de Deus. Eu tenho que garimpar muito um pregador que fala do juízo de Deus, porque a maioria é só bênção, só prosperidade, só tudo vai dar certo. A maioria não fala mais de santidade, a maioria não fala que pecado continua sendo pecado e que Deus vem com juízo. Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios capítulo 13. Esse Deus que é imutável também em seus juízos. 1 Coríntios capítulo 13, versos 6 e 7. É esse versículo mesmo aí, tá? Não errei não, quem já está preocupado. 1 Coríntios 13, versos 6 e 7. Vamos ler juntos? Vamos lá? Não se alegra Com a injustiça, mas regozija-se com a
a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Do que está sendo dito aqui? Do amor. Ao mesmo tempo que Deus, na sua essência, é amor, aquele que não te consome, não me consome, aquele que nos perdoa, aquele que provê, aquele que cuida de nós, esse Deus também ele é justiça. Deus não é injusto. Versículo 6 diz: não se alegra com a injustiça. Sem dar nome aqui, por favor, não verbalize, então eu também não vou verbalizar. Sabe aquilo que você olha para o Brasil e você fala, isso é uma maior injustiça? Fica você e tua consciência, ok? Isso é uma maior injustiça. E aí, quando a gente fala isso é a maior injustiça, imediatamente, se nós não tomarmos cuidado, o que nós falamos? Deus, cadê o Senhor? Deus, como o Senhor permite acontecer essa tamanha injustiça? E aí a palavra de Deus, que é imutável, me diz que Ele não se alegra. Tem outras versões que dizem Ele não folga, Ele não tolera, Ele não admite a injustiça. Então por que ela acontece? Porque eu e você vivemos num mundo caído, pecador, cheio de pecadores como eu e você, e a gente só não se acabou, só não se matou ainda por causa da misericórdia de Deus. Ele não nos entregou totalmente a nós mesmos. Então como que Deus diz não folgar com a injustiça? Que aquela injustiça que você vê talvez na sua casa, na sua vizinhança, no seu ambiente de trabalho, no meio acadêmico ou na nação brasileira e outros países, a palavra de Deus diz que tudo aquilo que você semear, você colher. O que a Bíblia diz? Tudo que você semear, você colherá. Eu vou abrir um parênteses. Isso não está na Bíblia, tá? Isso é um ditado popular. Eu vou começar, você termina. Aqui se faz? Isso é ditado popular, não é bíblico. A Bíblia diz: aquilo que você semear, você também colher. E você não vai colher lá na eternidade, não, é aqui na terra, viu, abençoado? Eu vou colher aqui na terra. Então, todo ato de injustiça, seja ele causado, promovido por qual ser humano for, ainda na terra, em vida, vai colher. Por quê? Porque Deus, em sua imutabilidade, Ele não folga com a injustiça, Ele há de fazer justiça sobre aquilo. Sabe qual que é às vezes o meu problema, o seu problema, a gente duvida? É porque a gente quer ver, né? A injustiça é tão terrível que eu e você não vemos a hora. Ai Deus, bota fogo no céu, esmaga, faz. Por quê? Porque eu quero saciar a minha realização de que haverá justiça. Tem coisas que você em vida e eu em vida veremos Deus realizando justiça. Tem coisas que você e eu vamos partir dessa e não veremos. Mas isso não significa que Deus não vai trazer a colheita. Não significa que Deus não vai ter atos de justiça. Sabe por quê? Porque Deus é imutável. O nosso sistema forense, que a gente chama de justiça, e nessa época ainda, é que a gente fala que de justiça não tem. Cuidado, pode ser processado, viu? Não pode falar, não. A gente fica tão desacreditado na justiça, porque é aquela que leva nome de justiça e deveria de fato viver justiça, não vive justiça. Mas aí, quando eu olho para a palavra de Deus, Deus já fala para nós aqui, no Antigo Testamento, dos juízes que julgavam causa própria, que recebiam uma propininha, já na época dos tempos bíblicos, alguns juízes julgando porque o outro pagava. Isso não é nada diferente do que é hoje, porque o ser humano pecador é caído. Mas todos colheram, e todos certamente colherão. Certa vez eu estava visitando uma prefeitura, não vi uma casa igual, não é prudente, as minhas andanças. E aí pediram, tem um pessoal aí fazendo trabalho evangelístico, vamos chamar lá o pastor para orar. Aí final. Geralmente o pessoal da prefeitura e o prefeito chama para orar para quê? O que você acha? Para ter para lograr êxito em toda a sua vida política, beleza.
E aí eu fui orar lá pelo abençoado. E aí eu abri o texto da palavra de Deus, justamente nesses textos aqui, de homens que têm poder de decisão e que muitas vezes deixam de ser justos. E também li um texto de Salomão, que enquanto ele temeu e tremeu diante de Deus, o reinado dele foi uma bênção. Quando ele resolveu achar que já sabia, tinha poder demais, ele sofreu as colheitas. E aí eu me dirigi ao prefeito e ao seu secretariado, nesse momento de oração da crise dele. Eu falei: estou falando isso para o senhor, para o seu secretariado, porque eu sou pecador igual ao senhor, o seu secretariado. Eu disse para ele: eu e o senhor gostamos de poder, guardado as proporções, e a gente se perde no poder, e os senhores estão investidos de poder. Vocês querem que eu ore? Vocês querem que Deus de fato abençoe o trabalho de vocês enquanto prefeito, governador da cidade? Além da oração que eu vou fazer, é preciso que vocês temam e tremam diante de Deus e sejam governantes de fato justos, porque a minha oração não tem poder para que vocês tenham um governo bonito, lugar isso, se vocês não forem fiéis à palavra de Deus, a um governo justo. Eu pude dizer isso porque quem foi eleito lá se dizia evangélico. Eu pude entrar nessa vertente. Então não é a minha oração que vai fazer com que você tenha um excelente governo aqui nessa cidade, ou o seu secretariado. É a sua visão de justiça, de verdade, de gente que diz que ama Deus. Aí a gente pergunta: amém? A pessoa fica mais ou menos assim. Aí a gente ora, né? A gente ora. Pede para que Deus tenha graça e misericórdia. Deus é aquele que a palavra de Deus o apresenta como imutável em sua essência, em seus atributos, em seus propósitos, em suas promessas e em seus juízos. Aquilo que você espera ver, que Deus faça justiça, se você não ver, ou eu não ver, pode ter certeza que Deus vai fazer. Porque Ele é imutável, Ele não muda. E você mudamos. Mas Ele muda. Eu quero concluir a nossa reflexão, voltando à pergunta inicial: qual é a minha concepção de Deus? Porque a minha concepção e a sua concepção de Deus vai determinar a relação que nós temos com Ele. Eu já disse isso uma vez. A tua concepção de quem Deus é, eu não sei onde você a teve, eu espero que seja somente nas Sagradas Escrituras, não que andam dizendo aí. A sua e a minha concepção de quem Deus é vai determinar a sua e a minha relação com Deus. Minha segunda pergunta: o que você já conhece e aprendeu sobre as promessas desse Deus? Em especial, nós vamos participar da mesa hoje, comer do pão, beber do vinho, para lembrar a respeito da salvação em Cristo Jesus. E qual que é a sua ideia de um Deus salvador, de um Deus gracioso e misericordioso? Porque a sua concepção e a minha concepção de quem Deus é vai te trazer segurança e vai me trazer segurança. Vai me trazer paz, certezas e convicções em momentos de incertezas, em momentos de tribulação, em momentos de mar revolto. Vai te trazer segurança. Por exemplo, na temática da ceia do pão, da salvação de Cristo Jesus. O que você já sabe a respeito do que Deus disse a você e a mim a respeito da salvação? Romanos 8, versículo 30, diz algo que o mundo fala diferente para você. Que nem anjos, nem morte, nem principados, nem poderes, nem altura, nem profundidade poderão me separar, tem que falar comigo, do amor de Deus em Cristo Jesus. Às vezes você se sente alguém largado, abandonado. Às vezes você se sente alguém, não existe essa expressão, vou inventar, está desamado. Qual é a tua concepção de Deus? Porque Deus se revela nas Escrituras, conforme Paulo escreve à igreja em Roma, que nada separa você do amor dele. Isso te traz uma segurança enorme.
Você pode não ser amado por um monte de pessoas que você gostaria de ser amado, mas você é amado pelo ser mais importante que existe, Deus. Isso te dá segurança? Isso te dá tranquilidade? Mas eu queria ser amado pelo fulano ali, pelo Beltrano. Não dá, querido, não dá, porque você não agrada a todos, eu não agrado a todos. Mas eu me sinto satisfeito por ser amado pelo meu Deus, pelo meu Criador. Que bom saber que eu sou amado por Ele, saber que tudo que eu preciso vem dEle, como nós cantamos aqui no começo. O amor de Deus, o cuidado de Deus. Mateus 28, verso 20, o que isso me traz como segurança do Deus que é imutável? Depois que Deus chama os seus discípulos e chama os discípulos ao serviço, Ele fala no final do verso 20, do capítulo 28 de Mateus: e eis que sou convosco de vez em quando, todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos. Então, quando a coisa está bem apertada do meu lado, eu digo que eu sou pastor, mas eu sou ser humano igual você, né? A gente se vê apertado, a gente se vê em frangalhos às vezes. Eu sempre me lembro, eu estou aqui, mas Jesus está aqui comigo, porque Ele falou que Ele seria comigo todos os dias. Todos os dias. A gente se sente leve, confiante, seguro, de nunca dizer: eu estou sozinho agora, porque não, você nunca esteve sozinho, você nunca estará sozinho. Talvez você foi largado e abandonado, ficou sozinho por um ser humano que disse que estaria com você em todas, até o fim. Esses abandonam, porque esses são mutáveis, como eu e você. Um dia fala, outro dia desfala, né? Inventando outras palavras aqui. Mas Deus, Ele é imutável. Se Ele diz que é com você e comigo todos os dias, Ele é. Mas eu não mereço. Não tenho dúvida que você não merece, nem eu mereço. Mas Ele diz que mesmo assim Ele é. Então, se Ele é, eu choro aos pés dEle, eu falo com Ele, eu rasgo o coração com Ele, porque esse Deus é imutável que diz que seria comigo todos os dias da minha vida. E diante da Santa Ceia, como nós vamos chegar agora, onde nós vamos comer do pão e beber do vinho, sabe por que eu vou comer do pão e beber do vinho? Entre várias implicações. Primeiro, porque Jesus falou que eu tenho que fazer isso até a volta dele. Ele fala isso, os discípulos falam isso através de Paulo na sua carta aos Coríntios: fazer isso em memória de mim. Mas uma das implicações que me faz comer do pão e beber do vinho é que eu tenho certeza, sem sombra de dúvida, de que eu fui salvo por Ele. Mas eu continuo dizendo, eu tenho certeza, sem sombra de dúvida, de que a salvação, presta atenção, que Ele me deu, Ele garante. Então eu tenho certeza, sem sombra de dúvida, que um dia eu vou viver eternamente com Ele, porque Ele é um Deus imutável. E no Evangelho de João, capítulo 6, um dos versículos mais poderosos para falar dessa salvação eterna, é quando Jesus fala que todo aquele que vem a mim só vem porque o Pai me deu. E aquele que o Pai me deu, de maneira nenhuma eu lançarei fora, porque Ele é um Deus imutável. Se você pisa na bola no seu ambiente de trabalho, se você pisa na bola com seu pai, com a sua mãe, o couro pega, ou você perde espaço, você perde a confiança. Se eu e você erramos em alguma instância da sociedade, as pessoas nos excluem, e às vezes a gente transfere isso para o processo salvífico. E eu canso de ouvir isso de crente de longa data. E eu ouço isso muitas vezes na Bíblia, pessoas dizendo: cuidado, você vai perder cuidado, se você não fizer isso, Deus não vai te salvar. Deus é imutável. Ele disse na sua palavra que aquele que começou boa obra em mim há de completar. Romanos, ainda no capítulo 8, diz que aquele que os predestinou, os chamou, aquele que os predestinou e chamou, alcançou, aquele que predestinou, chamou, alcançou, justificou,
aquele que o destinou, chamou, alcançou, justificou, te glorificará. Esse Deus que é imutável, Ele fez algo em mim que ainda resta algo a glorificar, que é na volta gloriosa de Jesus, quando nós recebemos um novo corpo em glória e viveremos eternamente com a imutabilidade de Deus. A imutabilidade dele, não é o que eu sou, o que eu faço, o que eu deixo de fazer, que eu sou miserável. A imutabilidade de Deus, que diz que me salvou e que não abre mão de mim, me dá a segurança de que a hora que eu partir dessa para outra, quando Jesus voltar, eu viverei eternamente com Ele. Deus é imutável. Então cuidado com o que você anda ouvindo, com o que você pesquisa, e que vem diferente do que as Sagradas Escrituras de fato revelam quem Deus é. Deus é imutável. Feche seus olhos mais uma vez, todos de olhos fechados, pedir que nos orar mais uma vez. Querido Deus, eterno Pai, nós te agradecemos porque Tu és Deus e és um Deus que não muda. Obrigado, Deus, porque isso nos traz confiança, nos traz segurança, nos traz certeza de que o Senhor é conosco, de que o Senhor nos ama, de que nada que façamos ou deixamos de fazer vai nos separar do amor do Senhor para conosco. E obrigado pela certeza que hoje nós celebramos daquilo que Cristo fez na cruz por nós, que não se perdeu na história, que não mudou nada. O sangue dele derramado naquela cruz nos verteu, nos justificou de todo o pecado. O corpo dado dele naquela cruz nos garante a vida eterna com o Senhor. Essa é a nossa esperança, a qual nós celebramos essa noite. Obrigado, Deus, pela Tua imutabilidade. Obrigado, em nome de Jesus. Obrigado. Pode se assentar, meus irmãos. Obrigado por nos auxiliar. Antes de você ir embora, ou você deixa o copinho aí nessa bolsa de trás, ou se você quiser, você pode trazer aqui essa bandeja. Tá? Mais uma vez nós queremos saudar você que nos visita. Você continua sendo sempre bem-vindo a essa reunião, a essa comunidade de fé, porque aqui nós cremos que Deus se faz presente entre nós, nos leva a louvá-lo e ministra as nossas vidas, nos exorta, nos admoesta, fortalece a nossa fé. É para isso que serve toda essa reunião e muito mais. Eu saio daqui hoje à noite com a minha fé um pouco mais fortalecida na palavra dele, quem ele de fato se revela ser, e que não muda, nem não há sombra nem variações de mudança. Eu vou até a porta, quero dar um abraço para você, desejar uma semana abençoada, e como nós temos feito, se você puder, cumprimente a pessoa que está do seu lado e diga para ela: Deus te abençoe. Presta atenção, o que essa pessoa vai dizer, Deus te abençoe, tem o mesmo efeito se eu te dissesse Deus te abençoe, porque é Deus quem abençoa. Vamos à paz do Senhor.